Começando mais um vídeo aqui pro canal. Tô por aqui já, olha, trabalhando. E eu vim conversar um pouquinho com vocês. Vou até deixar o crochê aqui um pouquinho de lado, porque eu quero dizer nesse vídeo que você pode morar dentro da igreja e se você não praticar coisas boas sobre sua vida, você não vai conseguir ter sucesso nenhum. E o que eu quero dizer com isso? Eu postei um vídeo esses dias atrás, acho que foi até antes desse, uns 2 antes desse, onde eu falei sobre a lei da atração, e eu acho que eu não soube me expressar muito bem ali naquele vídeo, onde eu recebo um comentário que a moça dizia que lei da atração é crendice humana. E sim, pode ser, mas é bíblico, né? Você praticar coisas boas sobre sua vida, crer que você já tem antes de ter, e assim você será bem sucedido. Acho que tem até um versículo que fala sobre isso. Eu não sou muito de ler a Bíblia, né? Tem alguns trechos que eu conheço bem, que são os trechos que a gente sempre vê por aí. Igual eu falei pra vocês, eu não tenho uma religião fixa ali de, ai meu Deus, eu sou, né, de todo dia tô lá dentro da igreja e tal religião. Eu creio em Deus, isso pra mim é suficiente. E se eu falar pra vocês que a única igreja que eu vou fica mais de 500 quilômetros aqui de casa, que é lá em que é Aparecida do Norte, né? Que é a igreja famosa, muito conhecida por muitos e católica, né? Então eu posso dizer que eu creio em Deus, sou católica, mas eu não sou católica roxa. Então eu tenho muita fé em Deus. E eu sei que tudo que acontece na minha vida é Ele quem faz por mim. Então, vindo desse comentário, vou até ler aqui pra vocês o comentário que ela deixou lá no vídeo sobre. E eu não quero que ela veja esse vídeo como uma crítica, mas é o meu comentário sobre o comentário dela, né? E pra me explicar pra vocês, porque eu creio que muita gente vai ver aquele vídeo e vai ver esse também. E talvez esse aqui fique mais explicado, porque lá eu toquei no assunto brevemente, só falei pra vocês um pouquinho de como que eu faço, mas não entrei, não me aprofundei muito no assunto e até depois acho que eu emendei algumas outras coisas ali fazendo no mesmo vídeo. Então agradeço desde já o comentário dela, né? Para que eu possa estar aqui vindo conversar com vocês e passar esse ensinamento para vocês também, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ela comentou assim lá para mim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. João 14:6. É com a verdade que Deus enviou é que devemos estar alinhados. E tudo que for da vontade de Deus, se permanecemos na sua direção, tudo vai fluir e prosperar. Lei da atração é crendice humana, doutrina humana. Se Deus não deixar, lei alguma tem efeito. Realmente, eu creio. Seu marido também deve ajudar você nas finanças. Devemos honrar aquilo que Deus colocou e nos ajudar também. É diferente, claro, ser a única a prover a casa e depois passar a ter o marido para ajudar. Porque em alguns vídeos anteriores também eu comentei que eu criei a minha irmã sozinha, desde os 7 anos de idade até os 17. E até os 17 anos dela, né? E eu não tive ajuda nenhuma, a não ser a minha mãe que trabalhava para ajudar. E meu pai ali que ajudava com uma pensão, uma quantia simbólica ali para conseguir, né, dizer que ele estava ajudando a minha irmã. Porque tinha mês que ele mandava menos, tinha mês que ele conseguia mandar um pouquinho mais, mas nunca passava ali de 500, né? De 500, 600 reais. E quando ele mandava, a maior quantia era 500 ou 600 reais. E a menor quantia era ali 180, 250, 200. Então ele sempre ficava entre esse valor menor. E hoje em dia com a criança a gente sabe quanto que é difícil a gente sobreviver, né? Que as coisas não estão nada barato. E aí de resto era eu que ia completando ali com o serviço. Minha mãe também que trabalhava fora para conseguir ajudar e conseguir trazer ali uma quantia todo mês para ela. E assim a gente viveu, graças a Deus, né? Formamos ali 2 mulheres. Hoje ela já trabalha, já tem as conquistas dela. Eu também trabalho, tenho as minhas conquistas e sigo trabalhando para que eu consiga conquistar mais. E aí ela comentou assim ainda: é Deus quem coloca a mão. Fé é diferente de pensamento positivo. Mas aqui eu já deixo um ponto aqui, que fé é diferente de pensamento positivo. Mas quando você tem fé e tem ali alinhado o pensamento positivo, a chance de dar mais certo é 100%, que é o que eu pratico aqui no ateliê, na minha vida pessoal, na minha vida financeira, na minha vida, no meu relacionamento. Então, a minha fé sempre está alinhada com meus pensamentos positivos, porque se eu creio que Deus está ali para me ajudar e eu peço para Ele com meus pensamentos positivos, Ele sempre vai fazer por mim. É com a fé verdadeira que até a enfermidade sai correndo, realmente.
Mas pensamento positivo não garante isso, e nem lei da atração. Aqui eu já deixo outro ponto para ela, né? Que pensamento positivo não garante isso, garante sim. Porque quando você tem fé em Deus e tem pensamento positivo, as coisas acontecem, tá? Porque eu levanto cedo, eu peço para que Deus abençoe, para que Deus coloque bênçãos sobre a minha vida. Eu agradeço pela comida que eu tenho, pela casa que eu moro, pelas coisas que eu já conquistei, pelas coisas que eu vou conquistar, porque eu acredito que eu vou conquistar muitas coisas. Isso é lei da atração também, alinhado com o pensamento em Deus. Eu peço para que Deus me dê criatividade, me dê sabedoria, me dê saúde, me dê paz, que seja um dia abençoado, que seja um dia próspero, que seja um dia de várias conquistas, né? E que assim eu consiga passar o dia tranquilo. Então, pensamento positivo junto com a fé em Deus, né? Você consegue ali muita coisa. Deixa esse comentário como crítica, não como crítica, mas como ensino do céu para você. E aí até eu respondi aqui para ela que eu agradeço por ela compartilhar a perspectiva e respeito muito a caminhada de fé antes de qualquer prática humana, que no caso seria a lei da atração. Eu creio em Deus sempre. E se não fosse ele, eu não estaria em pé hoje em meio a tantas dificuldades que eu passei. Às vezes a gente traz um vídeo bem breve aqui para vocês e não entra tanto no assunto, e eu creio que é isso que eu não consiga, né, tocar ali, não consigo naquele vídeo tocar nesse ponto. Claro, hoje eu tenho meu marido, né? Ele trabalha, eu trabalho também. Pelas condições que ele tem, eu nem precisaria estar trabalhando aqui. Ele mesmo fala isso pra mim. Mas eu sempre fui de conquistar o meu, nunca de esperar em ninguém. Não gosto de esperar em ninguém, não gosto de depender de ninguém. Não gosto de precisar ter que depender de alguém. Então é isso aqui que eu passo também pra vocês. Por isso que eu estou aqui trabalhando no meu ateliê, fazendo o meu dinheirinho, fazendo as minhas correrias, e eu não tenho só o trabalho do ateliê, também sou afiliada do Mercado Livre, sou afiliada da Shopee, tenho agora a renda aqui do YouTube, que tá começando a cair ainda, não recebi nenhum pagamento, mas tá juntando, tenho também ali, né, as vendas do ateliê, também vendo os cursos, então assim, o que é bom pra mim eu passo pra vocês, então de certa forma eu tenho ali várias fontes de renda, e eu não precisaria estar nessa loucura toda, mas igual eu falei pra vocês, eu preciso estar aqui porque é o que eu gosto de fazer, eu não gosto de depender de ninguém. E aí, com esse pensamento, né, com esse comentário e tal do outro vídeo, eu falei assim, eu preciso trazer um outro vídeo deixando bem explicado pra vocês como é que eu pratico a minha lei da atração, alinhado com os pensamentos em Deus, com a fé em Deus sempre. E preciso até tocar num assunto com vocês, o meu avô, que já faleceu, ele era batizado na igreja, era cristão, e quando você perguntava alguma coisa da Bíblia pra ele sempre sabia tudo. Eu acho que ele já tinha lido a Bíblia do começo ao fim e tinha tudo aquilo ali gravado no pensamento dele. Era uma pessoa de muita fé. Qualquer coisa que você precisasse, ele explicava pra você da Bíblia. E ele nunca ia na igreja. Ele nunca estava dentro da igreja. Ele não gostava de estar lá dentro da igreja, porque ele tinha ali os porquês dele, né, o povo julga demais. Quando se trata de assunto de religião, é complicado a gente tocar no assunto, principalmente aqui, né, nas redes sociais, e vir trazer um vídeo pra vocês é complicado, porque o que eu creio às vezes não é o que você crê, às vezes o que eu penso não é o que você pensa, mas aqui, igual eu falei pra vocês, eu tô passando o que é o que eu faço pra mim, o que eu creio, então eu não tô obrigando vocês a praticar. Só estou aqui trazendo esse vídeo para conseguir explicar para vocês como é que eu faço, né, como é que eu pratico aqui a lei da atração, que nada mais é do que pensamentos positivos, e se você pensar negativo, você também vai ter coisas negativas sobre a sua vida, então é assim que funciona. Então, o meu avô, ele não estava ali todo dia dentro da igreja, era raro ele ir, ele nem ia, e a minha avó, toda vez que tinha culto, ela tinha oportunidade, ela estava lá dentro da igreja. Pergunta um versículo da Bíblia pra ela, pra ver se ela sabe falar pra você qual é o capítulo que tá, qual é a página que tá, qual é o lugar que está. Eu vou explicar até mesmo esse versículo pra vocês. Então tem muita diferença entre crer e tá ali frequentando todo dia a igreja. Eu não sou uma pessoa que vou na igreja. A igreja que eu gosto de ir, que eu me sinto bem, que meu coração fica leve, que eu até me emociono quando eu estou lá, é a Aparecida do Norte, que é a igreja católica de Nossa Senhora de Aparecida. Tenho a tatuagem de Nossa Senhora de Aparecida, até me emociono de falar, porque tenho fé, acredito muito, mas não sou aquela fé, né, não sou católica roxa, que nem fala, não sou fanática, nada disso, gente, nada disso. Eu creio em Deus e creio em Nossa Senhora de Aparecida, e creio também em coisas boas sobre a minha vida, e declaro palavras boas sobre minha vida, e tudo dá certo, graças a Deus.
Em todos os meus vídeos vocês vão ver eu falando em Deus, graças a Deus. Foi graças a Deus que fez isso, graças a Deus que fez aquilo. E assim é. Então, passando ali o meu pensamento pro chat, eu fiz um texto lá pro chat, pedi para que ele corrigisse esse texto, né, as correções ali ortográficas e tudo mais, e acrescentasse algumas explicações sobre em cima para que vocês consigam entender como é que eu pratico a lei da atração aqui. E eu vou passar isso para vocês agora, né? Igual eu falei, quando eu acordo eu declaro coisas boas, durante o dia eu peço coisas boas, acredito em coisas boas, acredito que eu consigo tudo, que eu sou abençoada, que eu sou próspera, que eu sou inteligente, que tudo que eu quero vem em minha direção, graças a Deus, né? Isso. E sempre meus pensamentos estão ali alinhados com Deus. Então eu pedi para que ele fizesse uma breve explicação entre um ponto e outro para que vocês consigam entender e para que eu consiga também ali, né, até responder o comentário daquela moça. Então aqui ele colocou para mim: existe uma frase que diz que as palavras têm poder. E eu acredito que isso é uma grande verdade, mas é importante entender o porquê. Não é porque as palavras por si só têm poder, têm um poder mágico ou de criar uma realidade. Não, gente. Você pode falar tanta coisa que se você não tiver fé, não digo só fé em Deus, porque eu não critico qualquer outro tipo de religião que você tenha. Igual a minha avó falava, nesse mundo você vai ver coisas, tem muitas coisas que existem, tem muitas crenças, tem muitas religiões e cada um crê no que quer. Então, se você crê em qualquer outra religião, né, em qualquer outra coisa, coloque as práticas dos pensamentos positivos junto com essa religião, com essa crença que você tem. E se você tem fé, vai dar certo, tá bom? E aí há quem dizer, ai, mas se não for Deus não vai ser ninguém. Tudo bem, gente, tá tudo bem pra mim. Se não for Deus não vai ser ninguém, mas eu não critico a religião do próximo, tá? Então aqui não é só porque as palavras por si só têm um poder mágico de criar uma realidade. Não tem. O verdadeiro poder está no que elas revelam sobre o nosso coração e a nossa influência e que exercem sobre a nossa mente. Porque quando a gente está pensando coisas boas, a gente tem uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, as coisas boas acontecem, né? As nossas atitudes e as nossas escolhas. Agora aqui um exemplo para vocês pense em uma pessoa que passa o dia inteiro falando: eu não consigo, nada dá certo para mim, minha vida nunca vai mudar. E aí aos poucos ela começa a acreditar nisso, porque o nosso cérebro acredita em tudo que a gente fala, né? Ele tá ali. Então o que você pratica ali, o que você fala ali, o que você vê, o que você imagina é o que ele vai acreditar. Ele não tem a capacidade de criar coisas ali diferentes dos seus pensamentos. Então, se você pensa coisa ruim, ele vai começar a mostrar mais coisas ruins para você. Agora, se você pensa coisas boas, ele vai começar a mostrar para você mais coisas boas no seu dia a dia, tá bom? Então, essa forma de falar molda a maneira como ela enxerga as oportunidades, enfrenta os desafios e reage às dificuldades. Muitas vezes ela deixa de tentar porque já se convenceu que vai fracassar. Então, um exemplo aqui para vocês, eu recebo muita pergunta sobre esse tapete retangular com tulipas. E aí muita gente me pergunta, nossa, mas ele é difícil de fazer? Nossa, mas será que eu vou conseguir? Você me garante que eu vou conseguir? Gente, primeiro o pensamento positivo. Quando eu fui comprar esse curso, eu pensei comigo, não são peças fáceis de fazer, eu pensei comigo, né? Porque eu nunca tinha feito. Retangular é um pouquinho mais complicado, os bicos ali tem que ter uma contagem certa de ponto, então vai me dar mais um pouquinho de trabalho para fazer. Mas eu creio que esse curso vai ser um sucesso no meu ateliê, que eu vou ter bênçãos, que vai ser bem visto aqui pelas minhas clientes, que vai ser bem recebido, que eu vou vender muito. Gente, foi o que aconteceu. Por quê? Porque além ali da minha dificuldade que eu tinha de olhar a peça por achar que ela era difícil, eu tive ali o pensamento positivo que Deus ia me ajudar a confeccionar aquela peça, que ia ser um sucesso aqui no meu ateliê, que as minhas clientes iam ver essa peça com bons olhos, que iam querer comprar, e é assim que acontece. Porque toda vez que eu faço as peças desse curso aqui no meu ateliê, elas são vendidas. Tanto as peças quanto o curso também eu vendo bastante, graças a Deus. Então, antes de você ver ali com mal, né, ver ali a parte ruim, procura pedir ali para Deus que te ajude com a parte boa, que te abençoe, que você consiga fazer, que você consiga, né, realizar os seus sonhos, os seus planos. Conte para Deus os seus planos, eu tenho certeza que Ele vai te ajudar, tá bom? Então, ali a diferença agora para quem vê a vida de uma parte boa, com um pensamento positivo, igual eu falo pra vocês que é o que eu pratico aqui no ateliê, na minha vida pessoal, na minha vida amorosa, que é a lei da atração pro lado positivo, né? Agora imagine alguém que diante das mesmas dificuldades,
escolha dizer: eu ainda não cheguei aonde eu quero, mas Deus está comigo. Vou continuar tentando até dar certo. Eu creio que dias melhores virão. Então, gente, isso é praticar o pensamento positivo. Antes de ter, acredito que você já tem e assim você terás. Eu acho que tem até um versículo, né, que fala sobre isso. Daí eu não sei dizer pra vocês número e nada certinho, porque igual eu falei pra vocês, eu não sou muito de ler a Bíblia. Então, essa pessoa enfrenta o mesmo tipo de dificuldade, mas a forma que ela vê, a postura que ela enfrenta ali os problemas é diferente. Então, ela continua caminhando porque as palavras alimentam a esperança, a perseverança e a confiança, entendeu? Então, quando você declara as coisas boas, ela alimenta a sua esperança. Então, assim, antes de você ter, você já acredita que você tem, porque assim vai ficar mais fácil para você conseguir conquistar. Porque Deus vai te ajudar. Você está declarando os pensamentos positivos sobre a sua vida. Então, na parte que ela diz ali no comentário que as crenças não adiantam, que as palavras também não adiantam, né? Que se você não tiver fé em Deus, ali nada vai resolver. Mas se você tiver fé em Deus, tá todo dia dentro da igreja, ou não esteja todo dia dentro da igreja, mas não tá praticando nada bom sobre a sua vida, não tá desejando nada bom para a sua vida, qual é o resultado que você vai ter? Deus tá lá em cima olhando. Mas quais são os seus planos? Junto para alinhar com os planos dele. Você tem que pedir. Se for da vontade dele, ele vai te ajudar. Agora, se não for, não vai ser realizado. Tudo que eu vou fazer aqui no ateliê, eu sempre falo assim: Deus, seja feita a tua vontade. Se for dos teus planos para mim, que o Senhor me ajude a realizar. Agora, se não for, que o Senhor tire do meu coração. É sempre o que eu peço. E aí é por isso que tantas pessoas associam esse assunto à chamada lei da atração. A ideia é que aquilo que você concentra nos seus pensamentos, as palavras que você influencia sobre sua forma de agir e, consequentemente, os resultados que você alcança. Existe um princípio verdadeiro nisso. Nossos pensamentos e as nossas palavras influenciam todas as nossas atitudes. Vocês entendem? Então, se você lança palavras boas, você vai receber coisas boas. Se você, em meio às suas dificuldades, lança palavras ruins, xinga nomes feios, acredita em coisa ruim, acredita que você não vai conseguir, acredita que nada dá certo, que minha vida não sei o quê, esquece. É só problema que você vai receber, né? É só dificuldade que você vai ter, tá bom? Então, porém, para quem crê em Deus, existe uma diferença muito importante, que é esse ponto que eu queria chegar. As nossas palavras em si, a nossa esperança não está nas palavras em si, mas em Deus, né? Porque além das palavras boas que a gente lança sobre a nossa vida, a nossa fé também está em Deus. E a Bíblia nos ensina que devemos guardar o coração, renovar a mente, falar palavras que edificam, né? E a fé cristã não diz que basta declarar algo para que aconteça. Claro, igual eu falei, não adianta você só falar e não ter fé em nada. Não ter fé em Deus, não acreditar em nada, não adianta só falar, porque aí vai sair da boca para fora. Ela ensina que confiamos na vontade de Deus, fazemos a nossa parte, que é declarar coisas boas, e descansamos sabendo que Ele está no controle. Então, o que a gente faz? A gente confia em Deus, declara coisas boas e descansa no Senhor, porque a gente sabe que Ele vai preparar as coisas boas pra gente. E é igual eu sempre falo, o que for pra mim, o Senhor me dê, o que não for, o Senhor tire do meu coração. Quando falamos palavras de gratidão, de esperança, de confiança, não estamos tentando controlar o universo. Do contrário, a gente se sente até melhor. Quando a gente senta perto de uma pessoa que crê que tudo pode acontecer, que tem pensamentos bons, que te dá ali novas ideias, que te dá ânimo para você continuar a sua vida. Às vezes a gente tá tão assim, meio desanimadinho, né? Meio xoxa. A gente senta perto daquela pessoa que vê a vida com outros olhos, que tem uma fé, assim, incrível, que lê tudo que você acontece ali, que te dá, sabe, energia positiva, que te confia no seu processo, que acredita nos seus sonhos. Né? Às vezes você conta um plano pra uma pessoa e a pessoa te dá, assim, milhares de ideias, que você já tava com aquele plano e já agrega tudo aquilo ali, fica tudo maravilhoso. Agora tem gente que a gente senta perto e a pessoa só sabe falar de coisa ruim, só sabe reclamar da vida, só sabe, né, contar os problemas e tudo mais. Gente, pelo amor de Deus, você sai dali com a cabeça assim, ó, perturbada. Perturbada, que você sai pior do que às vezes você sentou ali do lado da pessoa. Então, quando for pessoas assim, eu saio até de perto. Vixe, quando eu sinto, às vezes eu até sinto a energia negativa. Sentou perto de mim, que eu vejo que tem uma energia... Posso nem conversar com a pessoa, mas só de eu sentir ali, eu já saio fora. Eu sou bem assim. Então, tudo que é ruim, eu tô fugindo. Então,
estamos fortalecendo a nossa fé, alinhando com o nosso coração aquilo que Deus deseja para nós, né? Da mesma forma, quando escolhemos abandonar palavras de derrota, de reclamação constante, de desânimos, abrimos espaço para viver coisas com mais coragem e mais esperança. Que é o que eu falei para vocês. Quanto mais pensamento positivo você tem, quanto mais fé em Deus ali ou na crença que você tem, mais leve fica para você viver a vida, mais você acredita que a vida é boa, mais coisas boas começam a acontecer na sua vida e assim vai indo, tá bom? Por isso que vale a pena prestar atenção ao que sai da nossa boca, né? A minha mãe sempre falava assim pra mim, não xinga nome feio, não xinga nome ruim, isso aí você não pode falar, né? A mãe sempre pegava no pé, a avó também, o vô. Só que assim, eles muito falavam, né, de não fazer, mas eles mesmos faziam, até a gente depois corrigia, mas ele falou que não era pra gente estar falando desse negócio, porque às vezes a gente tá perto do pai, da mãe, às vezes fala um negócio desse, e a criança aprende, né? Então ele sempre tava pegando no pé pra que a gente não praticasse isso, mas de vez em quando eles praticavam e aí a gente que pegava no pé deles. Então, até falava, se você ficar chamando esse nome feio, vai vir bater no portão e vai levar você embora. Até dou risada sobre isso, né? Porque realmente é verdade, a gente tem que passar isso pros filhos e tudo mais. Até passei isso pra minha irmã, não deixava ficar xingando nome feio. Quando fala nome feio, eu já cato no pé e falo, pode falar isso aí não. E aí até, né, não cresceu assim, não falando. Graças a Deus. E então, né, tudo que é de ruim que a gente chama pra nossa vida vem, assim como tudo que é de bom também vem. Então chame coisas boas, né? Peça coisas boas. Aí tá aqui, que as nossas palavras sejam sempre um reflexo da nossa confiança em Deus. Que mesmo nos dias difíceis, passamos a escolher falar com fé, agir com sabedoria e continuar caminhando. Porque a verdadeira transformação começa em um coração que confia no Senhor e se manifesta em uma vida que escolhe viver essa confiança todos os dias. Então, gente, esse foi o meu texto que eu pedi pro chat reformular ali rapidinho, para mim conseguir passar aqui para vocês que a lei da atração não é a falta de fé em Deus, né? Que eu não creio só da lei da atração e realmente o que ela falou ali, que se for lançadas palavras que não tenha fé em Deus, elas não terão resultado nenhum. Sim, realmente, essa parte do comentário dela eu concordo, tá bom? Então é isso que eu queria passar pra vocês. Mais um vídeo aqui pro canal, né? E não tem muito crochê por aqui, né? Não falei sobre crochê, mas é mais pra explicar o vídeo e deixar bem claro ali o que eu realmente queria passar naquele outro vídeo. E eu espero que vocês consigam aprender, consigam praticar. Se der certo, venha aqui falar pra mim. Então, mais uma chamada aqui pra vocês. Parem de falar coisas ruins. Declare bênçãos sobre a sua vida. Tá? Se você não sabe declarar, pesquisa como declarar, escreve isso num caderno. Lá no começo eu não sabia muito ali, a gente às vezes até esquece, mas deixe sempre num lugar visível, onde você consiga sempre estar pedindo o que você quer para sua vida, os seus planos, né? Porque tudo que você pede com confiança em Deus, se for da vontade dele, e se for os planos dele para você, sim, será realizado, tá bom? Então é isso. Vou dar sequência aqui no dia, que eu já falei demais, né? 20 e poucos minutos aqui no vídeo já. E assim que tiver mais novidades, eu vou passando tudo pra vocês. Até o próximo.